Olá! Hoje é a última aula do módulo 4. Estamos completando o conteúdo do curso preparatório de Física para o Enem 2021. A última aula! Fica com a gente! Olá! Você está no canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e seja, como sempre, muito bem-vindo. Esta é a última aula do módulo 4. Estamos completando o curso preparatório para o Enem 2021, curso de Física, para preparar você para fazer uma boa prova de Física no Enem. Acertar todas as questões de Física do Enem 2021. Tamo junto nesse propósito. Tá chegando por aqui agora? Aproveita, se inscreva no canal e dá uma olhadinha nos vídeos que eu vou mostrar para você, que tem muita coisa legal aqui no canal. Olha só! Neste vídeo temos a teoria sobre capacitores e a prática de como testar um capacitor com um multímetro digital usando o capacímetro ou não, sem usar o capacímetro. E também neste vídeo aí temos o conceito de energia inspirado no grande divulgador científico e físico brilhante Richard P. Feynman. Olha aí. Hoje nós vamos falar sobre física moderna. A física moderna, deixa eu explicar o que é física moderna e dar umas ideias básicas de física moderna para você conseguir entender o contexto das questões, tá? Vamos lá. A física moderna surge no início do século XX, no ano de 1900, quando Max Planck estabelece a ideia de quanta de energia para explicar os resultados do experimento da radiação de um corpo negro. Então, para explicar esse experimento que, pela teoria chamada clássica, não tinha lógica esses resultados, vou mostrar para vocês aí os resultados experimentais da radiação de corpo negro em comparação com a teoria clássica e com a teoria de Max Planck. Olha aí. Na curva com a linha preta sólida, temos os resultados experimentais que coincidem perfeitamente com a lei estabelecida por Max Planck. E na linha tracejada, nós temos a teoria clássica anterior a Planck, onde havia uma divergência incrível entre os resultados, que era chamado na época de catástrofe do ultravioleta, lei de Rayleigh-Jeans. Então vejam que os resultados clássicos divergem completamente. Estão vendo aí? Entendeu? Então, essa hipótese foi perfeita. A energia dividida em pacotinhos, em pedacinhos múltiplos da constante de Planck vezes a frequência. Legal, beleza, mas por que isso? O próprio Planck achava que aquilo não fazia muito sentido. Então, um jovem físico que trabalhava no escritório de patentes, chamado Albert Einstein, formulou uma hipótese muito interessante que lhe rendeu o prêmio Nobel. Para explicar os resultados experimentais de um outro efeito, o efeito fotoelétrico, ele aproveitou da ideia de Planck e disse que a energia é dividida em pacotinhos, em quanta de energia, e chamou esse quanta de energia de fóton. Então ele disse que a luz era constituída de fótons, de energia, de pacotinhos de energia. Então a coisa começou a fazer um certo sentido. Planck viu, poxa, então aquela minha hipótese ali é plausível, né? Faz sentido. Então havia ali um rompimento crucial com a física chamada clássica. Alguns historiadores da ciência consideram que a teoria da relatividade de Einstein, publicada em 1905, junto com o artigo do experimento do efeito fotoelétrico, ainda é o último resquício da física clássica. Outros colocam como também fazendo parte desse escopo que se chama física moderna. Mas a grande maioria considera como física moderna a teoria quântica para o mundo microscópico e a teoria da relatividade restrita e teoria da relatividade geral
para altas velocidades, velocidades próximas à velocidade da luz no vácuo, considerado o limiar de velocidade da natureza. Então, esses são os pilares da física chamada física moderna, teoria quântica e teoria da relatividade. Se você quiser se apropriar um pouquinho mais sobre o conteúdo da teoria quântica, eu recomendo para você um vídeo aqui desse canal. Olha ele aí. Esse vídeo aí, Desvendando os Mistérios da Física Quântica, pode assistir depois. Também temos um outro vídeo aqui no canal falando sobre o conceito de multiverso, um conceito também muito importante que decorre dessas teorias da relatividade, teoria quântica, também dentro do escopo da física moderna. Aqui apresentamos as principais teorias científicas sobre multiverso. A partir daí teve vários eventos, várias descobertas a nível atômico. Foi descoberta a existência do núcleo atômico por Rutherford, e aí surge a chamada física nuclear. Depois foram descobertos os processos de fissão e fusão nuclear. E a partir do processo de fissão nuclear, que é provocado a partir da absorção de um nêutron, um núcleo de urânio 235 absorve um nêutron, ele fica instável e aí ele se divide em dois núcleos que vão formar outros elementos químicos. Não se divide sempre da mesma forma. Tem um gráfico aqui que mostra o número atômico dos produtos de fissão. Esses dois núcleos que surgem após a fissão, que é a quebra do núcleo atômico, podem ter vários números atômicos, desde que haja conservação das partículas. Você tem 235 partículas entre nêutrons e prótons, mais um nêutron que é absorvido, então dá 236. A soma de todas as partículas ao final do processo vai ter que bater 236, entendeu? Dá uma olhada aí no gráfico. Neste gráfico temos a porcentagem de ocorrência daquele tipo de fragmento de fissão e na linha das abscissas temos o número de massa dos fragmentos de fissão. Reparem que a maior probabilidade é de termos números de massa 140 e 95. Além dos fragmentos de fissão, é comum saírem mais 2 ou 3 nêutrons. Esses 2 ou 3 nêutrons que saem provocam outras fissões em outros núcleos de urânio 235. E aí você tem um processo chamado reação em cadeia, que aí é capaz de gerar energia de forma sustentável. Daí o reator nuclear como gerador de energia elétrica, porque você cresce a potência a partir do aumento do número de fissões, muitos núcleos de urânio 235 fissionando, e aí você quer estabilizar, você absorve os nêutrons em excesso e cada fissão gera outra fissão, e você mantém a estabilidade da geração de energia. Entenderam? Este processo de gerar energia a partir da fissão nuclear também pode ser usado como armas, tanto você vê os eventos de Hiroshima e Nagasaki. Essa tecnologia foi feita e logo foi aplicada para destruição em massa. O ser humano sempre buscando mais destruir e ter poder do que construir uma sociedade melhor. Mas a energia nuclear bem aproveitada, ela é útil para a humanidade, apesar de ter seus riscos. Eu tenho um vídeo aqui que explica alguns dos acidentes nucleares. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Neste vídeo falamos do acidente radioativo de Goiânia com Césio 137, do terrível acidente de Chernobyl nos anos 80 e no acidente de Fukushima no Japão em 2011. Então, tem muita coisa acerca da física moderna. Eu sugeri alguns vídeos aqui para vocês ao longo da explicação. É interessante vocês estarem ligados em vários vídeos e explicações sobre esse contexto para entender melhor essa ideia de física moderna. É como a preparação para a redação do Enem. Você tem que estar antenado com os assuntos do momento. Então, a física moderna, você tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo, as descobertas científicas e coisas do gênero. É claro que na questão do Enem vai ter um texto explicando aquilo ali.
E se precisar de alguma fórmula, de algum jeito essa fórmula é sugerida ou até fornecida para você poder utilizar para resolver a questão. Nessas questões que eu vou resolver hoje, você vai ver algum exemplo disso aí, tá? Então vamos começar pela questão 99, prova amarela de 2020. Então, como nós já explicamos, a fissão nuclear ela é provocada quando um núcleo de urânio 235 absorve um único nêutron. Quando ele absorve aquele nêutron, ele fica urânio 236 totalmente instável. E uma das reações nucleares possíveis para ele voltar a se estabilizar é a fissão nuclear. Ele se quebra em dois núcleos e libera 2 ou 3 nêutrons. Beleza? Então a opção que corresponde a este efeito é a opção A. Então o gabarito da questão 99 de 2020 é a letra A. Aqui, ó, letra A. Tranquilo? Agora vamos para a questão 91, prova amarela de 2019. Vamos lá! Então, no enunciado da questão 91, ele diz que a velocidade de expansão das constelações, das estrelas, das galáxias é proporcional à distância. Essa é a chamada lei de Hubble. Lei de Hubble. A constante de proporcionalidade é chamada de constante de Hubble. E ele usa o termo H0. Então, basicamente, ele não escreve a fórmula, mas o texto descreve a fórmula, a lei de Hubble. Velocidade proporcional à distância e a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble. Ele dá o valor da constante de Hubble. A constante de Hubble é 72 quilômetros por segundo por cada megaparsec. Um parsec é igual a 3 vezes 10 a 16 metros. E aí ele observa uma constelação. Essa constelação tem a velocidade igual a 1440 quilômetros por segundo. Assim, podemos obter a distância. É só pegar a minha velocidade e dividir pela constante de Hubble. A fórmula foi descrita no enunciado. Vou dar uma limpeza aqui para a gente fazer essa conta. Então, D igual a V sobre H0. Isso é igual a 1440. Vou botar as unidades aqui, ó, quilômetro por segundo, dividido pela constante de Hubble, 72 quilômetros por segundo. Dividido. Como está dividido, aí vem para cima aqui multiplicando para cada megaparsec. É só dividir 1440 por 72. O resultado dá 20 megaparsec. Mas as opções de resposta dessa prova não estão em megaparsec, está em quilômetro. Então tem que fazer uma conversão de unidade. Eu sei que um parsec igual a 3 vezes 10 a 16 metros. Então vamos fazer a conversão para colocar na unidade correta, usando esse fator aqui de conversão. Vou apagar aqui a constante de Hubble.
Então, D igual a 20. Mega, eu sei que vale 10 a sexta, vezes 1 parsec, 3 vezes 10 a 16 metros. Eu vou obter a resposta em metro, depois a gente passa para quilômetro, que na questão a resposta está em quilômetros. Vamos primeiro obter o resultado em metros. 2 vezes 3, 6, vezes 10 elevado a quanto? Aqui tem 1 com 6, 7, mais 16, 23 metros. Passando isso aqui para quilômetros, quilômetro é 10 a 3, então fica 6 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. Então, qual a resposta correta aqui? Opção C. 6 vezes 10 a 20 quilômetros. Bem tranquilo, né? Então, foi como eu disse para você, né? Praticamente, a equação foi fornecida no enunciado. Se ligaram? Então, tranquilo. É questão de física moderna é ler, se apropriar daquele contexto ali e partir para a resolução. Opção C, questão 91 de 2019. Agora vamos para a questão 102 da prova amarela de 2017. Vamos lá. Vou aproveitar aqui essa questão que trata de radiação para fazer uma homenagem à grande Marie Curie, que ganhou o Prêmio Nobel em Física e em Química, um dos maiores cientistas do século XX, independente do gênero. Genial ela. Então aqui nessa questão 102, prova amarela de 2014, ele fala sobre o teste do carbono 14 para a detecção do tempo que aquele fóssil existe. Quando o ser está vivo, a emissão do carbono 14 é de 15 emissões. A emissão, no caso, é de partículas beta. Ele explica direitinho no enunciado. 15 emissões de partículas beta por minuto por grama. Cada grama de matéria orgânica, o ser está vivo, a emissão de carbono 14 é 15 emissões por minuto por grama. Tá? Isso é medido, mensurável, tá bom? Depois que o ser morreu, depois que está morto, sabe-se o seguinte, se reduz a metade a cada 5.730 anos. Então, passaram-se 5.730 anos que o ser morreu, então vai deixar de ser 15 emissões, vai passar a ser 7,5 emissões de partículas beta por minuto por grama. Então, passa a ser 7,5 emissões de partículas beta por minuto por grama. Tá bom? Então, passaram-se mais 5.730, aí esse 7,5 reduz a metade de novo. Ele vai reduzindo gradualmente, é só a referência aqui para a gente resolver exercício, tá? Esse é um decaimento exponencial, mas não precisa a gente usar exponencial aqui, tá? Ele deu uma simplificada. Normalmente esse decaimento segue essa relação aqui. Eu vou até escrever aqui em cima. Ó. O número de decaimentos vai ser igual a n0 exponencial de menos lambda vezes t. Tá? Essa é a formulazinha do decaimento radioativo, mas não precisa usar isso. É só seguir o que ele diz aqui no enunciado. Tá? Isso é só para você saber que existe essa fórmula, tá? Decaimento radioativo. Tá bom? Caso de partículas beta, nesse exemplo aqui do carbono 14, tá bom? Então,
A partir dessas informações, ele encontrou o seguinte: uma amostra de 30 gramas, e que está tendo qual a emissão dessa amostra? Essa amostra ela tem uma emissão de 6.750 emissões de partícula beta, vou botar abreviado assim, emissões de partícula beta por hora. Aqui está por minuto, aqui deu 6.750 por hora. E são 30 gramas. 30 gramas estão emitindo 6.750 partículas beta a cada hora. Então, botou lá um contador Geiger, foi contando as partículas emitidas, deu 6.750 por hora, em média, tá? Beleza? Tranquilo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ver quantas partículas foram emitidas por minuto. E depois, quanto cada grama está emitindo. Então, vou ter que dividir por 30 gramas e dividir também por 60 minutos, para passar isso aqui para minutos, tá? Então, vou ter que dividir por 30, para ter 1 grama só, emissões por grama, e dividir por 60 minutos, para ter as emissões por minuto, que aqui está por hora. 1 hora, 60 minutos. Então, vou ter que dividir por 30 e por 60. Então, primeiramente, 6.750 dividido por 30 vai dar 225 emissões por hora por grama. Dividir são 30 gramas, então cada grama está emitindo 225 partículas beta por hora. Mas eu quero saber por minuto. Então eu tenho que fazer 225 dividido por 60 minutos. Aí eu vou ter o resultado por minuto. Dá 3,75 emissões a cada minuto, a cada grama. Quando o sujeito está vivo, são 15 emissões por minuto por grama. Mas a amostra encontrada tem 3,75 emissões por minuto por grama. Tá bom? Então, o que temos que fazer agora? Vamos dividir 15 por 3,75 para saber quantas vezes ele reduziu-se pela metade. Assim, 15 dividido por 3,75 dá 4. Então, o que aconteceu? Vamos ver aqui. Quando estava vivo, estava emitindo 15 partículas beta por minuto por grama. Passou 5.730 anos e aí foi se medir, viu que está emitindo 7,5 partículas beta por minuto por grama. Passou mais 5.730 anos e está emitindo 3,75 partículas betas por minuto por grama, que foi o resultado que a gente obteve aqui da amostra. Então, passou 5.730 anos mais 5.730 anos. Ao todo, o ΔT total aqui vai ser a soma desses dois, 11.460 anos. Entenderam? Não é difícil de entender. Beleza? Qual opção corresponde a essa resposta? 11.460 anos. Opção C. Então é letra C a resposta. Pegaram a ideia? Então é tranquilo. Novamente aqui, ó, as regras de desenvolvimento da questão são fornecidas no próprio enunciado. É ler com calma e construir a solução. Ele fornece tudo ali. É só ler com calma que você vai montando a solução, como fizemos aí, ó. Opção C, beleza? E para a gente fechar a aula de hoje, vamos resolver a questão 73, prova azul de 2015. Vamos ao enunciado.
nós temos aqui na questão 73, prova azul de 2015, o processo de reação em cadeia. Vamos explicar aqui novamente. Temos o urânio 235 mais um nêutron. O nêutron é absorvido pelo urânio 235. Então fica um núcleo urânio 236, que ele absorveu um nêutron. Aqui são 235 chamados nucleões. Nucleões são nêutrons e prótons. Então a soma dos dois dá 235. O total de nêutrons mais prótons dá 235. A gente sabe que os prótons são 92, né, que é o número atômico do urânio. O 235 é o número de massa. Então nós temos aqui o núcleo de urânio 236 totalmente instável, totalmente perturbado aqui pela presença do nêutron. Ele não pode ficar muito tempo assim, ele tem que decair em algum processo. Então, um dos processos mais prováveis para o urânio é a fissão. Aí vai ter um núcleo atômico aqui, um outro núcleo atômico aqui. Esses dois chamamos de fragmentos de fissão. Então, os fragmentos de fissão, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não vou especificar qual é o elemento químico, mas vamos supor uma possibilidade aqui que veio para esse aqui 99 nucleões, a soma de nêutrons e prótons. Se veio 99 para esse aqui vem... Então, para o primeiro fragmento de fissão vem 99, para o segundo vem 135. Ah, legal. Vamos somar? 99 mais 135 dá 234. Opa, está faltando 2. Tá faltando, ou nêutrons, na verdade estão faltando 2 nêutrons. Então, além dos 2 fragmentos de fissão, para poder a conta bater da 236, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como já dizia Lavoisier, então saiu aqui 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons vão poder provocar fissões em outros 2 núcleos de urânio 235. E aí isso se torna uma progressão geométrica. Vou fazer um esqueminha para vocês entenderem. Então, esse é o processo da reação em cadeia. Você tem a primeira fissão, libera 2 nêutrons, cada nêutron, vamos supor que produz fissão em outros 2 núcleos, aí pode liberar 2 ou 3, na maioria dos casos 2, mas às vezes libera 3 nêutrons. Aí saiu 3 nêutrons, vamos supor que cada um deles é aproveitado, produz mais 3 fissões, aqui mais 5 fissões. No final você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E esses 11 vão produzir mais 2 ou 3, então vai 22 a 25. E aí sucessivamente, a cada geração vai aumentando o número de fissões. Isso ocorre muito rápido. É o processo de reação em cadeia. Qual opção corresponde a esse daí que eu descrevi? Opção C. É isso aí. Super tranquilo. Então, novamente aqui a ideia da reação em cadeia. Eu já tinha explicado isso antes, mostrei para vocês agora na explicação. Então é isso aí. Um nêutron provoca fissão no primeiro núcleo de urânio 235, libera 2 ou 3 nêutrons que provocam fissão em outros núcleos, que por sua vez cada um deles libera 2 ou 3, aí você tem um processo de reação em cadeia, que nada mais é do que uma progressão geométrica. Chegou no máximo de potência, precisa estabilizar o negócio, senão vai dar ruim. Você viu o vídeo lá que fala do acidente nuclear de Chernobyl. Então, tem que estabilizar o negócio. Para estabilizar, eu tenho que absorver os nêutrons a mais, em excesso. E cada fissão provoca mais uma fissão, libera energia. Então, ele fica com a potência constante. Aí estabiliza a reação em cadeia. Quero desligar o reator nuclear, então absorvo mais nêutrons para poder ter menos fissões a cada momento, a cada ciclo. Aí vai diminuindo gradativamente a potência. Não pode ser também de uma forma brusca, senão pode ter um acidente nuclear, como que ocorreu em Fukushima. Você já viu o vídeo lá que eu mostrei, né? Então, é isso aí. Opção C.
Então, gostaram da aula de hoje? Muito legal esse assunto, né? Você ver os aspectos modernos da física, as descobertas, as aplicações tecnológicas. É muito interessante, muito legal essa parte. É a parte melhor do Enem. Muito bom, gosto muito. Vocês gostaram também? Então, fica aqui com a gente, assista os vídeos e encerramos o curso, está completão na playlist Curso de Física para o Enem 2021. É só assistir, está disponível aí para você. Valeu? Fica conosco.